conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Vamos orar. Senhor Deus, pedimos a Tua intervenção, a Tua ajuda, o Teu auxílio para esta, ó Deus, série de mensagens que iniciamos hoje. Ó Deus, eu tenho certeza e convicção de que, assim como em outros assuntos, ó Pai, se o Teu Espírito não trabalhar na mente e no coração dos Teus filhos, nós nunca vamos, ó Deus, mudar, nós jamais iremos transformar os nossos hábitos, mudar os nossos valores. Por isso eu te peço, ó Deus, que o Senhor caminhe conosco aqui, que o Senhor venha a estar trabalhando nas nossas mentes e nos nossos corações. Nós assim oramos e nós assim nos colocamos diante do Senhor agora. Em nome de Jesus. Amém. Falar sobre contribuição financeira nos dias de hoje não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa assim muito agradável. Por quê? Porque o pastor que prega sobre dízimos e ofertas nos dias de hoje, ele corre o grande risco de ser mal compreendido. O negócio é tão sério que quando um pastor vai pregar sobre isso, ele tem quase que pedir desculpa por ter que falar do assunto. Virar para a congregação e dizer assim, ó, vocês me desculpem, mas eu tenho que falar sobre isso. De tão sério que é o negócio. Em dias de teologia da prosperidade, em dias de desvio de milhões de reais em grandes igrejas, pode ser constrangedor ter que abordar um tema como esse aqui. Eu conheço uma pessoa bem próxima que uma vez estava assim, no primeiro encontro dele com a menina, estava pensando em namorar a menina, eles saíram para jantar, e ali no diálogo deles, ele virou para a menina e na conversa falou, eu sou filho de pastor. E a menina virou e falou assim, me leva para casa agora. Por causa de quê? Eu não quero vínculo com ninguém que tenha parentesco ou amizade com o pastor. Por causa de quê? Porque são todos pilantras, são todos safados. Não quero, me leve embora. E acabou ali. Então, no contexto no qual nós vivemos, pode ser constrangedor ter que abordar um tema como esse. Então, por causa dessa realidade, os pastores que não são adeptos da teologia da prosperidade, eles ficam com medo, receosos, temerosos de tratar desse assunto
e de serem confundidos com os mercenários. No entanto, apesar disso, esse é um assunto bíblico. E se é bíblico, é um assunto do qual a gente não pode fugir. Quando Paulo escreve aos presbíteros de Éfeso, Paulo diz o seguinte: nunca deixei de vos declarar todo o conselho de Deus. Nunca deixei de vos declarar todo o conselho de Deus. Então é tarefa do pastor pregar todo o desígnio de Deus. Escrevendo a Timóteo, Paulo diz assim: prega a palavra, tudo que está na palavra. Então o que a Bíblia diz, o pastor não pode se omitir. Está na Bíblia, então tem que ser ensinado, tem que ser falado, tem que ser pregado. Nós não podemos, por causa dos abusos que são cometidos numa determinada área, deixar de estudar o que a Bíblia diz sobre aquele assunto. E a Bíblia fala de dízimo, a Bíblia fala de oferta, a Bíblia fala de contribuições? Muito, fala muito. Então faz parte do pastor ensinar às suas ovelhas o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Principalmente nesses dias de grande abuso, de grande confusão que envolvem o tema, que envolvem essa questão. E esses 2 capítulos de 2 Coríntios, o capítulo 8 e 9, eles falam da contribuição, da generosidade, da liberalidade do cristão na obra de Deus. Antes de falar, de entrar no texto, deixa eu passar para você o contexto no qual esse texto foi escrito. Paulo, ele estava levantando uma oferta para os cristãos da Judéia. Aquele era um período de muita dificuldade, de muita pobreza, de muita fome ali na região da Palestina. Então a igreja de Jerusalém, a chamada igreja mãe, de onde saíram os apóstolos, de onde as pessoas saíram para pregar o evangelho, aonde se iniciou o evangelho, ela passava por muita necessidade. E Paulo, então, nas suas viagens, ele começa a fazer uma campanha fora ali da região da Judéia. Ele começa a fazer uma campanha entre aquelas igrejas que ele havia plantado, e ele então desejava levantar uma grande oferta, uma grande contribuição para levar para os crentes de Jerusalém que passavam necessidade. E ao que parece, Paulo já tinha iniciado essa campanha lá em Corinto. E os crentes daquela igreja manifestaram desejo de ajudar os irmãos da Judéia. Só que esse desejo não tinha se tornado prática. O tempo foi passando e os coríntios não colocaram a mão no bolso. Falaram que iam dar, mas não deram. Então o apóstolo Paulo aproveita que ele iria escrever aos crentes de Corinto sobre os mais diversos assuntos, e aí ele aproveita para falar dessa questão. E no meio da sua carta ele usa ali um pedaço, 2 capítulos, para dizer o seguinte para aqueles irmãos: olha, aquilo que vocês prometeram está na hora de cumprir. Eu estou enviando até vocês Tito para recolher aquela oferta que vocês prometeram. E aí, nesse contexto, o apóstolo Paulo aproveita para falar para o pessoal de Corinto acerca das igrejas da Macedônia. Porque lá na igreja da Macedônia, ou nas igrejas da Macedônia, Paulo também fez o apelo para que ali fosse levantada uma oferta para os irmãos de Jerusalém.
E aí Paulo, ao escrever aos crentes de Corinto, lembrando a eles que eles tinham que colocar a mão no bolso uma vez que eles tinham prometido, Paulo vai usar como exemplo da sua argumentação as igrejas de Filipos, de Tessalônica e de Bereia, que são aquelas igrejas ali da região da Macedônia. Então Paulo apanha o exemplo deles, da doação deles, para servir como estímulo à igreja de Corinto. E aí o apóstolo Paulo então diz assim: olha, os irmãos da Macedônia, eles são muito mais pobres que vocês, muito mais pobres. Além de serem pobres, o contexto no qual eles estão vivendo não é fácil, porque eles estão passando por tribulação. Mas mesmo assim, aqueles irmãos da Macedônia, eles contribuíram. Não só contribuíram, como eles contribuíram generosamente. Na verdade, Paulo vai dizer, eles contribuíram acima da possibilidade, da capacidade deles. Então, ao fazer essa exortação aos crentes de Corinto, Paulo nos oferece aqui pelo menos 5 princípios de contribuição para o reino de Deus, que são esses princípios que nós vamos ver hoje pela manhã. Primeiro deles, contribuir é uma graça que Deus nos concede. Hoje, quando eu cheguei aqui, Leobach viu ali o esboço e falou assim: é uma graça que poucos desejam. Isso é o título do livro do Caio Fábio. Há muito tempo atrás, o Caio Fábio escreveu um livro pequenininho, cujo título é Uma Graça que Poucos Desejam. E no livro ele vai falar da graça de contribuir e da graça de sofrer. Porque sofrer pelo nome de Deus também é uma graça que poucos desejam. Lembra lá dos apóstolos quando foram presos? Eles disseram o quê? Eles ficaram zangados, irados, porque foram presos? Diz que eles ficaram alegres por terem sido considerados dignos de sofrer por causa de Cristo. E aí então o Caio Fábio trabalha essa ideia de que até sofrer é uma graça que Deus concede. Mas junto com o sofrimento, a contribuição também é uma graça. No verso 1, no primeiro verso aí de 2 Coríntios 8 do texto, Paulo diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Quem lê esse verso aqui de forma isolada, pode ser levado a crer que Paulo está se referindo à salvação. Leu só o verso 1, imagina assim, Paulo está falando de salvação, o assunto aqui é soteriologia. A palavra graça no Novo Testamento, ela normalmente está associada à questão da salvação. Lembra lá, pela graça sois salvos. Só que aqui Paulo não está falando de salvação. Paulo está falando de contribuição financeira. E ele chama de graça o fato de que os macedônios, eles se movimentaram para contribuir para a igreja de Jerusalém. E Paulo diz que isso foi uma graça que Deus lhes concedeu. A mesma graça que nos é dada para perdão de pecados é a graça que nos permite contribuir. Ao invés da contribuição ser vista como um peso, Paulo diz que contribuição é um dom, é um favor, é uma graça que Deus nos concede, é um privilégio que Deus dá aos seus filhos de contribuir. E
Quando você lê o texto, você percebe que isso é enfatizado por Paulo ao longo de todo o texto. Dá uma olhada aí, verso 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Verso 6. Recomendei a Tito como começou, assim também complete esta graça entre vós. No verso 7 ele diz, abundeis nesta graça. Então 4 vezes Paulo afirma que contribuir é uma graça de Deus. Ou seja, toda vez que você contribui generosamente para o reino de Deus, isso significa que você foi alcançado pela graça de Deus. Contribuir, gente, é um privilégio que Deus nos confere. Contribuir, antes de ser uma graça de nós a outros, porque a nossa oferta, o nosso recurso, o nosso dinheiro vai abençoar outros. Contribuir, antes de ser uma graça de nós a outros, é uma graça de Deus a nós. A nossa oferta ao Senhor é, antes de tudo, uma oferta de Deus a nós. Sabe por que isso é verdade? Sabe por que contribuir é uma graça de Deus conferida a cada um de nós? Preste atenção no que eu vou falar agora. Porque Deus não precisa de R$1 do seu bolso. Por que contribuir é uma graça que Deus nos concede? Porque Deus não precisa do seu dinheiro, meu irmão. Deus não precisa de 50 centavos do seu bolso. É muito pretensioso da nossa parte pensar que nós estamos dando a Deus alguma coisa através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. É muita arrogância nossa pensar assim. 1 Crônicas 29 diz: tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, nós te damos. Irmãos, Deus é o único dono de tudo. Salmo 24, o salmista diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Levítico 25, ele é o dono da terra, de toda a terra, e a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, diz o Senhor. Ageu 2:8, Deus diz: minha é a prata, minha é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Salmo 50, são meus todos os animais do bosque, as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Então Deus é o Criador de todas as coisas, e Deus nunca transferiu a posse da sua criação para ninguém. Paulo vai dizer lá em Colossenses 1 que em Cristo tudo subsiste, é tudo dele. Então deixa eu te dizer uma coisa: Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Se você não entende que é uma dádiva, uma graça, e que é um privilégio seu contribuir, você acha que Deus não vai levantar outras pessoas para contribuir? Então saiba disso. Deus não precisa do seu dinheiro. O reino de Deus existe nesse mundo há milênios. Nunca deixou de existir. Deus sempre levantou meios, mecanismos, ofertas, recursos dos lugares mais inusitados. Então saiba disso. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele leva adiante o reino dele com as suas próprias forças. Ou você duvida disso? No entanto, Paulo está dizendo assim: Deus nos concedeu a graça, a dádiva, o privilégio de participarmos com Ele aqui nesse mundo, na promoção, na propagação do seu reino. E aí, quando nós entendemos essa verdade,
Quando a gente compreende que isso é uma dádiva, cada decisão sobre como gastar o nosso dinheiro se torna uma decisão espiritual. Porque eu deixo de perguntar a Deus o seguinte: o que queres que eu faça? A gente pensa isso, né? O que o Senhor quer que eu faça com o meu dinheiro? Mas quando a gente entende que tudo vem de Deus e que é uma graça contribuir, a gente fala assim: o que o Senhor quer que eu faça com o teu dinheiro? A doutrina da mordomia. R$3.500 todo dia 5 na minha conta. É meu? Não, é de Deus. Depois eu vou falar sobre isso mais à frente. A gente acha assim, R$3.500, a gente pega R$350, paga a prestação celestial aqui, e o resto eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Já paguei. Minha mensalidade do mês para eu ir para o céu está paga, agora eu faço o que eu quiser. Tudo é de Deus. Quando a gente entende isso, a gente para de dizer assim: Deus, o que o Senhor quer que eu faça com o meu dinheiro? E a gente passa a dizer: Senhor, o que eu devo fazer com o teu dinheiro que eu estou administrando? Pensa em Zaqueu. Zaqueu, cobrador de impostos, ganancioso, idólatra, se converte. E quando ele se converte, ele vira para Jesus e diz assim: tudo que eu roubei, eu vou devolver. Tudo que eu ganhei de forma ilícita, eu vou repartir com os pobres. Gente, o que Jesus disse para ele? Hoje chegou salvação nessa casa. Jesus percebeu o quê? Que no ato generoso de Zaqueu estava a manifestação da graça de Deus. A graça de Deus se manifestou ali. Olha que coisa interessante. Então, contribuir é uma graça que Deus nos concede. Se você não contribui, se você não dá dízimo, se você não dá oferta, o problema é seu. Deus não precisa do seu dinheiro. É você que perde esse privilégio. Então Paulo está partindo do argumento aqui de que contribuir é uma graça, é um privilégio que Deus nos concede. Segundo, contribuir é um privilégio dado tanto aos ricos quanto aos pobres. Versos 2 e 3 dizem assim: no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Irmãos, a contribuição das igrejas da Macedônia foi de acordo com as posses deles? Foi além, muito além. Será que esses irmãos aqui, eles tinham em abundância? Eles eram prósperos financeiramente? Eles estavam com dinheiro sobrando? Quando a gente for falar sobre oferta não é do que está sobrando. Se está sobrando, não é oferta. Eles não tinham dinheiro sobrando. Paulo diz assim, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância. No meio da profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Sabe o que isso significa? Eles ofertaram com muito sacrifício. Com muito sacrifício. Lembre-se que quem está ofertando aqui é o pessoal da Macedônia. Filipos era uma das igrejas da Macedônia. Quando Paulo prega em Filipos,
narrativa de Atos. Quando Paulo prega em Filipos, uma das pessoas convertidas foi Lídia. Quem era Lídia? Uma comerciante de púrpura. Lídia estava no meio, lembra lá? De algumas mulheres que estavam aonde? Na beira do rio. Aquelas mulheres provavelmente eram viúvas, que não tinham recurso. Foi ali que começou a igreja. A igreja começa a crescer, Paulo é acusado de algumas coisas, é preso, e quem é que se converte na prisão? O carcereiro. Esse homem tinha muitos recursos? De forma alguma. A cidade de Filipos tinha sido construída pelo Império Romano, e quem normalmente morava ali em Filipos eram aposentados de guerra, eram pessoas que ficavam aleijadas em batalhas, que ia para Filipos. A história mostra isso. Então a cidade de Filipos não era uma cidade de muitos recursos. Foi esse pessoal dessa igreja que enviou, que doou, que ofertou acima das suas posses. A graça de Deus no coração daquelas pessoas foi recebida de forma tão extraordinária que aquelas pessoas, acima das suas posses, contribuíram para ajudar o reino de Deus. Então, contribuir não é um privilégio apenas de quem tem muito dinheiro, de quem tem sobrando. Contribuir é um privilégio, inclusive, do pobre, daquele que está apertado. Escrevendo sobre a viúva pobre, que ofertou tudo o que tinha, Marcos diz assim, ela doou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. Essa moeda ofertada por aquela mulher era uma moeda de cobre, chamada de lepton. Quadrante significa a 4ª parte de 1 as. O denário era o salário de 1 dia do trabalhador. Valia 10 asses. Ou seja, o que eu quero dizer com essa conta aqui? Aquela mulher, ela doou o equivalente à 40ª parte de 1 denário. Para você entender melhor, a 40ª parte de 1 denário custava 15 minutos de 1 dia de trabalho de um trabalhador comum. 15 minutos de trabalho. E é interessante que na lei, as pessoas não tinham permissão, era proibido pela lei as pessoas doarem menos do que essa mulher doou. Sabe o que a viúva pobre ofertou? A oferta mínima. O mínimo do mínimo, de acordo com a lei, foi o que ela deu. Isso significa o quê? Isso lembra o quê? Isso mostra o quê? Como ela era pobre, extremamente pobre. Por ser extremamente pobre, essa mulher poderia pensar o quê? Vou doar não, vou ficar com a minha contribuição. Ela poderia pensar assim, 15 minutos de dia de um trabalhador, isso vai mudar o quê no orçamento da igreja? Pouquíssimo, isso aqui não vale nada. Que diferença que esse valor vai fazer na arrecadação final? Esse foi o sentimento daquele homem que enterrou, lembra lá, o seu único talento. Ele foi lá e enterrou. Como ele só tinha 1 talento e os outros tinham mais, parece que ele ficou com vergonha de multiplicar, mas foi reprovado por Deus. Então algumas pessoas, elas podem pensar assim, eu sou pobre, o meu dízimo não vai fazer a menor diferença. Quem pensa assim é porque não entendeu o primeiro ponto. Quem pensa assim é porque não entendeu que o dízimo, antes de abençoar o reino de Deus, faz o quê? Abençoa a pessoa que dá.
antes de ser uma graça de nós a outros, é uma graça de Deus a nós. A igreja da Macedônia era tão pobre quanto aqueles aos quais eles estavam ajudando, mas eles doaram. Você não vai achar em lugar nenhum na Bíblia, pode procurar. Não tem uma passagem bíblica que exclua, que isente o pobre de contribuir. Por quê? Porque oferta é uma graça. É quando alguém diz assim: olha, eu entendi, deixa eu ajudar, eu quero ajudar. E aí nós entramos no terceiro ponto. Contribuir é algo voluntário, espontâneo e prova de amor sincero. Olha o que dizem os versos, finalzinho do verso 3 e o verso 4. Se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Paulo está escrevendo para o pessoal de Corinto, lembrando a eles o seguinte: olha, vocês precisam cumprir o que vocês prometeram. E começa a argumentar. E aí utiliza o exemplo dos irmãos da Macedônia. E aí ele vira para o pessoal de Corinto e diz: olha, o pessoal da Macedônia, eles me pediram. Olha a expressão que Paulo usa: com insistência, com muitos rogos. O que eles pediram? A graça. Nós queremos ser agraciados e participar da assistência aos santos. Isso aqui não parece mentira? Parece filme isso aqui, não é? Utópico. Esse aqui é o sonho de qualquer pastor, de qualquer liderança de igreja. Você já pensou? Uma congregação inteira virasse para o pastor e dizia assim: pastor, por favor, nos deixa contribuir. Pastor, por favor, deixa a gente participar dessa graça. É impressionante, irmãos. Você faz uma enquete, uma pesquisa pelas igrejas, todas as igrejas, das mais diversas denominações, a maior parte das igrejas, quando eu digo a maior, eu não digo 51%, 60%, eu digo 90% das igrejas. Em 90% das igrejas, quem é dizimista? 50%, 60%. Grande parte da igreja não é dizimista, não contribui. Aí Paulo vira-se e diz assim: ó, o pessoal da Macedônia pediu, implorou, rogou para eles participarem. Por que eles fizeram isso? Porque eles entenderam o que é contribuir. Percebe como que a perspectiva dessas pessoas acerca da contribuição é completamente diferente do que a gente vê por aí. Eles olhavam para a contribuição como um privilégio, como uma oportunidade de demonstrar amor. Gente, eles não esperaram que Paulo lhes pedisse. Quando eles ouviram acerca dos irmãos lá da Judéia, eles tomaram iniciativa, eles se adiantaram e eles solicitaram a Paulo o privilégio. A Bíblia relata alguns exemplos de pessoas extremamente voluntariosas. Lembra lá de Êxodo 35? É a narrativa da construção do tabernáculo, onde a arca ficaria e os sacrifícios seriam feitos. Moisés pede a ajuda do povo. Sabe o que aconteceu? Chegou uma hora que Moisés virou para o povo e falou assim: ó, chega, ninguém traz mais nada, porque não tem mais lugar, já tem muito, parem de trazer, não queremos mais. Outro exemplo, Atos 4, a igreja começa a crescer, os problemas sociais começaram a aparecer por causa da quantidade de pessoas que estavam vindo de fora da cidade para a igreja, e os irmãos das igrejas começaram a fazer o quê? Quem tinha posse começou a vender as propriedades,
para pegar o dinheiro e ajudar os pobres que estavam chegando na igreja que não tinha recurso. Certamente que isso aqui de Atos 4 não é um padrão para a igreja dos dias de hoje. Tem gente que acha que esse texto de Atos 4 é uma norma, é um padrão a ser seguido. Pensa que quem é rico precisa vender tudo que possui para distribuir com quem tem pouco. Aliás, esse foi o texto usado ao longo da história como base para o surgimento de algumas comunidades onde as pessoas vendiam as suas propriedades e acabavam indo morar num determinado lugar, porque elas tentaram reproduzir Atos 2, 3 e 4. Esses capítulos iniciais de Atos, eles estão descrevendo o quê? Eles estão relatando uma situação de emergência. Mas o padrão que nós encontramos no Novo Testamento é que as contribuições elas são regulares, proporcionais, nós vamos ver isso daqui a 2 semanas, generosas e voluntárias. Nem sempre é preciso um sacrifício desses aqui. Certamente que em alguns momentos da sua caminhada cristã, Deus vai lá e toca no seu coração. Existe gente tocada que quer dar uma oferta enorme, mas ela não faz isso sempre. Foi uma ocasião específica igual aqui. Mas o que eu quero mostrar para você é que esse texto fala que contribuir é algo voluntário, espontâneo e prova do seu amor sincero. Muitos entregam seu dízimo, gente. Muitos entregam o seu dízimo com a mesma obrigatoriedade com que pagam a conta de luz, a conta de água, o gás. Tem que pagar, então eu vou dar. Tem jeito. Tem medo, sabe de quê? De que o nome vá parar no SPC do céu. Se eu não pagar, o que o pastor vai pensar de mim? Eu quero dizer para você, pelo menos nessa realidade, porque tem gente, não estou falando de todos, eu estou falando da minha realidade com vocês. Eu nunca vi e nunca pedi, Douglas está aqui, Reinaldo também, Reinaldo está fazendo churrasco, nunca pedi a eles a lista de quem não é dizimista. Eu não sei. Se você é ou se você não é, eu não sei. E nem quero saber. Mas quero te dizer que você está errado. Porque tem gente que tem medo. Eu vou dar o dízimo, porque se eu não der, o pastor vai me olhar diferente, o tesoureiro vai... Tem medo do nome aparecer na lista. Antigamente, me lembrando de uma história aqui, antigamente nas igrejas batistas, você sabe o que acontecia? As pessoas liam o relatório financeiro. O pai de Exame que está aqui, Exame está rindo ali de uma história engraçadíssima. Conta que o tesoureiro isso tem o quê? Uns 50 anos atrás, lia lá o nome de fulano de tal, tanto, Beltrano, tanto. Falava nas igrejas quem deu e quanto deu. Aí dizia lá quem não era dizimista, fulano, zerinho. Aí chegava no outro mês, fulano, zerinho de novo. Ainda falava assim. Tem gente que não dá o dízimo por medo. As pessoas vão pensar o quê? De eu não ser dizimista. Meu irmão, você não está pagando uma conta. O que você faz aqui não é pagar uma prestação. Quando nós contribuímos por obrigação e não por amor,
Não, porque a gente entendeu que Deus está nos dando um privilégio, uma graça de contribuir, a gente perde a bênção. O que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13? Ainda que eu entregue todos os meus bens, sem amor, não adianta de nada. Não adianta. Se é por obrigação, não dê, leve embora. É o que eu vou falar no próximo ponto de Ananias e Safira. Se você está dando por obrigação, não dê. Porque quando nós contribuímos, é por amor, é porque nós dizemos: Senhor, quem me deu inteligência para eu me formar no curso de engenharia? Quem me deu inteligência para eu fazer o que eu faço? Foi o Senhor. E eu consegui passar 5 anos na faculdade de odontologia, porque o Senhor levantou recursos para mim. E hoje, os clientes, os pacientes, as pessoas que chegam até mim, eu sei que foi o Senhor, que é o Senhor que manda. Fora, Senhor, que a minha saúde, se eu ficar doente eu não posso trabalhar. Quem me dá a saúde é o Senhor. Tudo vem de Ti, é o Senhor que está me dando. Eu entendo que é o Senhor que abre e fecha portas. Então, eu estou dando essa parte aqui do meu dinheiro com alegria, com amor, reconhecendo que é o Senhor que me sustenta. Quando Paulo fala aos coríntios para contribuírem, olha o que diz o verso 8 do capítulo 8. Ele diz assim: não digo isso como quem manda. Por quê? Porque Paulo sabia que se alguém doasse por obrigação, a oferta não valeria de nada. Gente, cristianismo, eu estou falando de cristianismo, não estou falando de paganismo, desses falsos cristianismos, desse paganismo que fala que é cristão, que a gente vê por aí. O cristianismo, ele não trata com seus fiéis na base da ameaça. Tipo, se não der dinheiro na igreja, vai dar na farmácia, porque Deus vai te castigar. E você vai ficar doente, o gafanhoto vai pegar. Isso não é cristianismo. Cristianismo não coloca preço na salvação. Quem faz isso foi a igreja católica. É a igreja católica. E muitas outras religiões que colocam preço, as indulgências que colocam um preço na salvação. Cristianismo não cobra pelos atos de culto, pelas cerimônias especiais. Cristianismo não paga, não cobra pelas borrifadas de água. Cristianismo não é um clube de serviços religiosos. Apesar de que, você que está aqui, você desfruta do ar-condicionado, você desfruta do banco que você está sentado, você desfruta da música, você desfruta da estrutura. E você tinha que ser, no mínimo, solidário. No mínimo, solidário. Se você está usufruindo das coisas, mesmo que isso não tivesse na Bíblia, você tinha que ser, no mínimo, solidário. No entanto, não é isso que deve mover alguém a contribuir. Porque contribuição não é por obrigação. Deus não quer isso de você. Mais importante do que a oferta é a forma, é o sentimento com que a oferta é dada. O modo vale muito mais do que o que se dá. Por isso que Jesus virou-se e disse assim: a viúva, ela deu muito mais do que os demais. Porque ela deu de coração. Ela deu com gratidão, com louvor, com agradecimento. E os outros fariseus davam por quê? Para aparecer, porque era obrigado, porque a lei dizia. Quarto,
Paulo nos ensina que consagração pessoal e contribuição andam juntos. Gente, a entrega do nosso coração vem antes da entrega do nosso bolso. Há uma história antiga, muito antiga, de um camarada que estava tentando ultrapassar a vara, não tem o salto em altura, vem correndo, joga o corpo assim por cima da vara, e ele não conseguia de jeito nenhum, não conseguia. Aí o treinador chegou para ele e falou assim, joga o seu coração e o seu corpo vai te acompanhar. Primeiro precisa ser o coração, as outras coisas vêm automaticamente. A entrega do nosso coração vem antes da entrega do nosso bolso. Olha o que diz o verso 5 aí, olha aí. Deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Aqui está a explicação da origem da espontaneidade, da alegria daqueles irmãos em contribuir. Por quê? Porque antes de ofertar qualquer coisa, eles já tinham se entregado a Deus. Certamente que aquelas pessoas afirmavam o seguinte: Senhor, eu pertenço a Ti, tudo que eu tenho pertence a Ti. Se eu puder trazer glória ao Teu nome com o que eu sou, com o que eu tenho, eu o farei. O Senhor é o dono da minha vida, e isso inclui os meus bens, isso inclui as minhas posses. Em primeiro eles se entregaram a Deus, o resto é consequência. O que isso mostra, gente? Isso mostra que consagração e contribuição andam juntos. E aí nós podemos inferir ou concluir que as nossas contribuições são aceitas por Deus se primeiro nós nos dermos a Ele. Ananias e Safira. Você vem lendo o texto de Atos, tudo acontecendo assim de uma forma fantástica. Quando é na narrativa de Atos que o negócio começa a desandar na igreja? Com Ananias e Safira. Pode ver lá. Estava tudo indo muito bem, começa a dar errado com eles. E a igreja estava naquela fase de ajudar os pobres, de vender propriedade para ajudar os necessitados. E aí o casal faz um acordo de vender uma propriedade e guardar uma parte para eles. Guarda uma parte e entrega o restante. Gente, não existiria mal nenhum neles fazerem isso. Não tinha problema. O problema qual foi? Eles entregaram como se fosse tudo. Eles disseram que a oferta que estavam dando correspondia ao valor total do que eles venderam. Por que eles fizeram isso? Porque eles queriam posar de generosos. Queriam mostrar algo que eles não eram. Queriam mostrar que eram pessoas caridosas. Queriam aparecer. E aí quando Pedro recebe a oferta deles, só o Espírito Santo para dizer isso para Pedro, porque ele não sabia, vira-se para Ananias e Safira e diz assim: por que vocês quiseram mentir para o Espírito de Deus? Pedro diz a eles: olha, ninguém obrigou vocês a vender, ninguém obrigou vocês a doar coisa alguma. Vocês estão aqui tentando enganar Deus, não é a gente. Foram fulminados, instantaneamente mortos. O que isso mostra, gente? Dentre tantas outras coisas, isso nos mostra o seguinte: Deus não está tão interessado na sua contribuição, Ele está interessado no seu coração. Se Deus estivesse interessado na contribuição, pegaria aquela oferta lá, não importa se você tirou a metade, 30%, o que importa é que você está dando.
Não é isso. Deus não está tão interessado na sua contribuição, Ele está interessado no seu coração. Quando nos entregamos a Deus, a gente tem que se entregar por completo. A narrativa continua. Aí chega o capítulo 8 de Atos. É descrito o exemplo de Simão. Quem era Simão? Um bruxo que ganhava vida enganando o pessoal de Samaria. Cobrava caro pelas consultas, e ao que parece Simão tinha uma boa clientela. Aparece Filipe, prega o evangelho, muitos se convertem, inclusive Simão. E Simão fica impressionado com o poder do Espírito Santo e chega para os apóstolos e lhes faz uma proposta. Simão vira para eles e diz assim: quanto custa? Qual é o valor que vocês cobram para ter o poder do Espírito Santo? Simão está dizendo assim: eu tenho uma boa oferta, eu tenho dinheiro e eu posso pagar uma boa quantia por esse poder espiritual. Vocês lembram como que Pedro foi politicamente correto com Simão? Pedro vira para Simão e diz assim: vai você e o seu dinheiro para o inferno. É isso que Pedro diz, pode ler lá. Vai para o inferno, você e o seu dinheiro. Você não tem parte nesse ministério. Peça perdão a Deus para que Deus tire a iniquidade do seu coração. O que isso mostra, irmãos? O interesse principal não era a contribuição, a oferta, o grande valor que Simão ia dar. Certamente que seria uma oferta generosa. O importante é o coração. O que a gente pode falar do jovem rico? Já pensou? Jovem rico, piedoso, estudado, influente, vida moral irrepreensível. Se vivesse nos dias de hoje, talvez soubesse citar aqui todos os catecismos e confissões da história. Tudo isso tem observado. Chega para Jesus e diz assim: o que eu preciso fazer para ser membro da sua igreja? A maioria dos pastores hoje, ao perceber o perfil, falaria assim: não precisa nada, a ficha, dá a ficha rapidinho, manda, assina aqui, ó, agora, não precisa não. Assembleia hoje à noite, vamos, é extraordinária para hoje, antes de ser membro. Meus irmãos, Jesus vira para ele e diz assim: só falta uma coisa, meu filho. Vai, vende tudo que tens e dê aos pobres. E o rapaz, diz a Bíblia, que retirou-se triste. Retirou-se triste. Por quê? Porque o preço era muito alto. Não é a oferta, é a forma como a oferta é dada. Sabe o que isso significa? Que oferta e vida dedicada ao Senhor caminham juntos. Embora Deus nos fale que a generosidade é uma graça e um privilégio, Deus está muito mais interessado aonde? No nosso coração. Primeiro a gente precisa se entregar a Ele. O nosso coração deve preceder a nossa oferta. E aí Paulo termina com duas exortações. Verso 6: o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou assim, também complete esta graça entre vós. Paulo diz a eles: olha, recebam a Tito como emissário, como aquele que vai recolher a oferta. A igreja de Corinto, ela havia manifestado o desejo de contribuir, então Paulo envia Tito para coletar a oferta. E segundo, Paulo diz que eles deveriam ser coerentes e consistentes. Verso 7, como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. O argumento de Paulo aqui é o seguinte:
Vocês estão numa igreja enriquecida. Essa igreja possui fé, palavra, saber, cuidado, amor. Vocês são ricos em todas essas coisas. Sejam coerentes e manifestem abundância também na graça de contribuir. Não é só palavra, não é só conhecimento, não é só dizer que ama. Demonstre isso, diz Paulo, através de atos concretos de contribuição generosa. Eu quero encerrar fazendo duas considerações rápidas. Primeiro, apesar dos abusos dos dias de hoje, a gente não pode fechar os olhos para o fato de que contribuir com generosidade faz parte do ensino da palavra de Deus. Ou seja, a gente não pode usar as distorções lá de fora como desculpa para não se envolver com dízimo. Existe muita gente muita igreja que faz coisa errada com dinheiro, mas existem igrejas que fazem coisas certas com dinheiro. Existe muito pastor ladrão que rouba o dinheiro da igreja. Existe, mas existem pastores sérios. Inclusive, se você não dá o dízimo porque você acha que o pastor é ladrão, você está se fazendo um ladrão também, porque está roubando o dízimo, né? Tal como diz Malaquias. Mas isso é outra história. Não podemos usar as distorções lá de fora como desculpa para não se envolver com as ofertas. Partindo desse princípio, sabe o que a gente deveria fazer? Vamos deixar de ensinar, vamos deixar de falar, vamos deixar de pregar sobre soberania de Deus. Por quê? Porque lá fora se ensina um Deus soberano? Partindo desse princípio, a gente deveria parar de falar sobre a graça de Deus. Por quê? Porque o que existe de igreja por aí que fala que a salvação é por obras, por esforço pessoal. Então, o erro lá de fora não é motivo para a gente não fazer o certo aqui dentro. Segundo, continuando, o fato de que uma verdade é distorcida não significa que a gente não deve aprender a praticar a verdade. Contribuir é uma graça, recapitulando, contribuir é uma graça dada inclusive aos pobres. Se o seu dízimo é de R$10, você não tem permissão bíblica para não dar. Mas essa questão de valores, a gente vai tratar disso depois. Contribuir é uma graça dada inclusive aos pobres. Contribuir é algo voluntário, espontâneo e prova de amor sincero. Contribuir é resultado de entregarmos completamente as nossas vidas ao Senhor. Por quê? Porque consagração e contribuição andam juntas. Eu não vou me deter nisso aqui, porque eu vou falar disso semana que vem. Se consagração e contribuição andam juntas, quem não contribui? E por fim, se abundamos na palavra, na graça e no conhecimento, façamos isso também em nossas ofertas. Irmãos, eu encerro dizendo o seguinte: eu tenho lido, estudado e ouvido mensagens sobre o assunto, e é interessante que em várias fontes das quais eu pesquisei, parece que eu acho que eles combinaram de falar isso. Os autores que eu estou pesquisando para pregar sobre isso, parece que eles combinaram de falar isso.
problema é que tem gente que viveu lá no século III, que eu estou pesquisando, e gente que vive atualmente, então não tem como eles combinarem. Mas quase todos eles dizem o seguinte: você pode perceber a operação da graça de Deus numa igreja pela generosidade das pessoas que fazem parte dessa igreja. Uma das maneiras de medir a manifestação de Deus numa comunidade é perceber se as pessoas abrem o coração e a carteira. Para mim seria muito difícil eu cantar alguns hinos que a gente canta aqui, se eu não fosse dizimista. Tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Ti. Você está pecando ao cantar isso. Uma das maneiras de medir a manifestação de Deus numa comunidade é perceber se as pessoas abrem o coração e a carteira. É quando as pessoas dizem: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com o teu dinheiro? A contribuição generosa do nosso coração é uma indicação de Deus estar agindo no nosso meio, na nossa casa, na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém.